Vamos analisar nesse vídeo um exemplo simples de aplicação da lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético de uma distribuição de correntes, que é o campo magnético de um filamento finito conduzindo corrente. O problema é bem simples. Temos aqui um dado filamento finito, limites bem estabelecidos, conduzindo uma corrente homogênea, constante I. E queremos calcular o campo magnético em um dado ponto P qualquer do espaço. Note que este P é geral. Ele não está no eixo do filamento, tampouco na sua mediatriz. Sabemos que um filamento finito conduzindo corrente é uma abstração teórica. Nós não podemos ter esse sistema na realidade. Este filamento deveria ser parte de um sistema mais amplo, como, por exemplo, um fio infinito, que este sim nós podemos encontrar no mundo concreto de forma muito bem aproximada, como nos fios das linhas de transmissão, ou conectado por outros filamentos em uma bateria para produzir essa corrente. Eu não posso ter corrente, cargas, se originando do nada em um ponto e desaparecendo em outro. Primeiro passo, vamos fixar um sistema conveniente de coordenadas. Eu vou chamar este eixo aqui, aonde o fio se encontra, de Z, e esta distância de Z até o ponto onde eu quero calcular o campo magnético de ρ. Eu chamei de Z e ρ porque eu já estou sugerindo que eu vou utilizar uma representação cilíndrica, ou seja, coordenadas ρ, φ e Z, para abordar o problema. Nós temos então um dado versor Z, definindo a direção Z. Z está sempre ao longo do eixo, porém, os versores ρ e φ mudam conforme o ponto que eu estou considerando. Neste ponto, o versor ρ terá esta direção, esta orientação. E perpendicular tanto a ρ quanto a Z, nós temos o versor φ, que, seguindo a convenção, neste ponto ele está entrando no plano do papel. Se nós queremos o campo magnético, nós vamos utilizar a lei de Biot-Savart, que nos diz que o campo magnético referente a um elemento infinitesimal conduzindo corrente é dado por I, produto vetorial de dl com R versor, o versor que vai do nosso incremento de comprimento até o ponto em que eu quero calcular o campo magnético, dividido por 4πr ao quadrado. Então, nós vamos utilizar aqui um raciocínio análogo àquele que utilizamos no cálculo do potencial e do campo elétrico. Vamos dividir esse sistema em vários incrementos de comprimento dl. Temos de definir o vetor que vai deste dl até o ponto P. Definindo o vetor, nós temos o versor, fazemos o produto vetorial e então nós integramos. Vamos fazer todo esse procedimento. Vou representar o nosso sistema por uma questão de clareza aqui embaixo. Esse filamento está compreendido entre as coordenadas ZA e ZB, ou seja, o comprimento dele é simplesmente ZB menos ZA. Aqui nós temos a origem de nosso sistema de coordenadas, a distância ρ até o nosso ponto P. Primeiro passo será escolher um incremento de comprimento. Este incremento deve ser o mais geral possível. Ele não pode coincidir com nenhuma das extremidades. Vamos colocar aqui uma posição qualquer do nosso fio. Esse será o nosso dl. O dl terá um certo comprimento dz. Ou seja, dl é igual ao
dz ao longo da direção z. Precisamos agora definir o R para definirmos o R versor. O vetor R vai do incremento de comprimento até o ponto P. E aqui nós temos, lembrando, um triângulo retângulo, porque as direções ρ e z são ortogonais. Se o dz está a uma dada distância z do nosso eixo ρ, temos que r ao quadrado é igual a ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Nós temos aqui um sistema de eixos ortogonais z, ρ. O nosso vetor R, então, será dado simplesmente por ρ na direção ρ mais z na direção z. Nós podemos, então, obter o versor R dividindo o R vetor pela norma R. Ou seja, o versor R será igual a ρ na direção ρ mais z na direção z sobre a raiz de ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Vamos tomar o produto vetorial de dl com R versor, ou seja, considerar este vetor e este. Teremos que dl vetor R versor será igual a dl igual a dz z versor. Produto vetorial com R versor, que nós temos aqui, ρ na direção ρ mais z na direção z, sobre a raiz de ρ ao quadrado mais z ao quadrado. O produto vetorial é distributivo, então vamos fazer z vetor ρ versor e z vetor z. Z vetor ρ versor fornecerá φ. Então temos aqui ρ dz na direção φ. Z, produto vetorial consigo mesmo, temos aqui dois vetores paralelos, o seno do ângulo entre eles é zero, então esse produto vetorial é zero. Ficamos apenas com este termo. Substituindo o produto vetorial na lei de Biot-Savart e integrando sobre todo o filamento, ou seja, em z, de ZA até ZB, obtemos HA igual a este 1 sobre 4π, eu vou deixar fora da integral. Temos a integral de ZA até ZB de I sobre R ao quadrado. R ao quadrado nós temos aqui, então teremos I sobre ρ ao quadrado mais Z ao quadrado, que multiplica então o nosso produto vetorial calculado. ρ dz φ sobre a raiz de ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Eu posso tirar o i da integral porque é constante, ficamos com i sobre 4π. Posso também tirar o ρ, que não muda, é a distância fixa onde nós estamos calculando o campo elétrico, e o φ, que é um versor também que não tem dependência com z. Então teremos aqui ρ φ, que multiplica a integral de ZA até ZB de dz sobre, temos ρ2 mais Z2 elevado a 1, multiplicando ρ2 mais Z2 elevado a meio. Ficamos com ρ2 mais Z2 elevado a 3 sobre 2. Suponho que você já tenha feito esta integral. Não é muito complicada. Aparece de forma recorrente em eletromagnetismo. Tanto que eu, em geral, peço sua resolução em listas de exercícios para os meus alunos. Ela fornece 1 sobre
Rho ao quadrado, que multiplica Z sobre a raiz de Rho2 mais Z2. Assim, teremos que o campo magnético será dado por I Rho φ versor sobre 4π, que multiplica a integral, ou seja, 1 sobre Rho ao quadrado, vezes Z sobre a raiz de Rho2 mais Z2, pego nos extremos de integração, ZA, ZB, que nos fornece então o resultado final, que o campo magnético será dado por I sobre 4π Rho, multiplicando ZB sobre raiz de ZB ao quadrado mais Rho ao quadrado, menos ZA sobre a raiz de ZA ao quadrado mais Rho ao quadrado, na direção φ. Este é o campo magnético que estávamos procurando para o problema proposto. Como eu mencionei no início, o fio finito é uma abstração física. Então é conveniente tomarmos o limite deste resultado para um fio infinito. Eu já desenhei aqui a geometria do nosso problema. Temos o nosso filamento que vai de ZA até ZB. E eu vou definir os ângulos α2 e α1. Veja que nós temos aqui dois triângulos retângulos, um definido por Rho e ZA, o outro definido por Rho e ZB. Podemos calcular a hipotenusa de ambos os triângulos de forma imediata, que é ZA ao quadrado mais Rho ao quadrado, e do triângulo maior como sendo raiz de ZB ao quadrado mais Rho ao quadrado. Com isso, podemos obter os cossenos destes ângulos, α1 e α2. O cosseno de α1 será dado por ZA sobre a raiz de ZA ao quadrado mais Rho ao quadrado. E o cosseno de α2, que é este ângulo aqui, será dado por ZB sobre a raiz de ZB ao quadrado mais Rho ao quadrado. Note que estes são os termos que aparecem na expressão para o campo magnético que nós já calculamos. Com isso, nós podemos substituir os cossenos nessa expressão e ficamos com esta mais simples. Fizemos essa mudança de variáveis para a aproximação do fio infinito. Com o fio infinito, devemos ter que a coordenada ZA deverá tender a menos infinito e a coordenada ZB deverá tender a mais infinito. Se ZA tender a menos infinito, temos que o α1 se aproximará cada vez mais de π, então o cosseno de α1 tenderá a menos 1. Por outro lado, se ZB tender a infinito, podemos verificar aqui que o α2 tenderá cada vez mais a zero, então o cosseno de α2 tenderá a 1. Com isso, no limite do filamento infinito, nós obtemos que o campo magnético é dado pela corrente sobre
2 vezes π vezes ρ, ou seja, ele é inversamente proporcional à distância ρ do filamento e, consistente com a regra da mão direita, está na direção φ. Este resultado é extremamente importante e nós vamos obtê-lo também mais adiante através da lei circuital de Ampère.